Fala, gente, sejam bem-vindos a mais um Pintar Podcast. Hoje com dois entrevistados aqui, super gente boa, que são nossos parceiros no dia a dia. Com a palavra, o seu Cândido Jardim e a Ronilda. Agradecer aí o convite de vocês, é sempre um prazer estar junto com vocês, profissionais. E nossa primeira participação aqui, né, Ronilda, no Pintar Podcast. Isso aí, Cândido, já estava ansiosa à noite, já liguei pro Rufino, né, Rufino, ansiosa para estar aqui. Obrigada mesmo aí pelo convite, meninos. Pessoal, como o nosso Pintar Podcast é sempre na área da construção civil, é nada justo trazer a arquiteta, Ronilda é arquiteta e design, não é isso? Só design de interiores. Pronto, ainda vamos tirar dúvida hoje, isso vai ser bom. E o Cândido é o É o diretor comercial lá da Casa Jardim e Jardim Tintas, né, que agora a gente Agora é também está Jardim com esse novo projeto aí de mudança do nome. Pronto, hoje nós vamos bater um papo legal sobre o segmento de tinta, impermeabilização, tirar dúvida e assim vai, né? Exatamente isso. Esqueçam aí o design de interiores, a gente veio para falar de tinta. E engraçado que a Casa Jardim ela já está no mercado há mais de 65 anos, né? 68 anos né? no Isso mercado. é uma porrada. E você pode falar o que da Casa Jardim para gente? A empresa está no mercado há 68 anos, começou lá em 1958, quando tinta ainda nem era a tinta que a gente está acostumado hoje em dia. Era uma mistura de óleo de linhaça com pigmento em pó. Então, começou... Cal, né? na verdade, não era nem isso. Fiquei o cal. Não chegava tanto. Essa mistura era vendida e assim, tanto o pintor quanto os vendedores tinham que entender um pouquinho de química para poder vender lá a mistura. Isso eu estou falando de 1958, foi se evoluindo, né? Século passado. A L Jardim, que é a razão social, era focada também em ferragens e em determinado momento a empresa se virou justamente para ser um especialista no mercado e foi escolhido o mercado de tintas. E aí hoje a gente trabalha aí com tintas impermeabilizantes. Nessa trajetória todinha, ao longo desses 64 anos, a gente tem vários marcos, né, da empresa, como a empresa que trouxe o sistema tintométrico imobiliário, sistema tintométrico automotivo, e aí sempre... Um leque muito grande, né, no mercado de tinta, né? Bastante, e assim, o pessoal fala Jardim Tintas, Casa Jardim, não é só tinta imobiliária, né? A gente também trabalha com a linha de impermeabilizante, linha completa de impermeabilizante, linha de manutenção industrial. Quando falo manutenção industrial, falo da linha da WEG, estrutura metálica, demarcação, pintura de quadra esportiva. E a gente também tem Náutica também, né? Hã? Náutica também, né? Náutica também, o que é o famoso Tritão, né? E também toda a linha automotiva, desde a personalização, que lá a Ronilda vende mais de uma tinta PU até a tinta do seu carro mesmo, que você vai fazer lá o reparo numa concessionária ou numa empresa de funilaria em pintura, e os complementos todos dessas linhas aí. Aí eu vou me apresentar para vocês, né? Eu cheguei eu faço um pouquinho dessa história da Casa Jardim. Eu tenho muito orgulho. Vocês percebem, né, que eu falo, eu amo o que eu faço com paixão mesmo. Eu sou de Mato Grosso, fui para Rondônia muito novinha, né? Eu tinha 7, 8 anos e com meus 19 anos eu vim para Alagoas. E aqui estou há 30 anos trabalhando em Casa Jardim, quando eu brinquei da questão do design de interiores, porque eu tenho 2 formações, administração e design de interiores, mas a minha formação, assim, pioneira, a que me ensinou, a que pegou na mão, foi Casa Jardim. Casa Jardim, que agora é Jardim Tintas, olha a dificuldade, gente, para mim falar Jardim Tintas. 30 anos falando Casa Jardim, agora é Jardim Eu só Tintas. falo Casa Jardim. É mais fácil eu falar CGC do que o CNPJ, e agora eu tenho que mudar para Jardim Tintas, mas foi necessário. E depois Cândido pode falar um pouquinho sobre o porquê dessa mudança, né, que realmente foi necessário. E assim, estar na Casa Jardim há tanto tempo dá uma facilidade tão grande de entender para receber vocês no atendimento, para a gente conseguir
ajudar a construção civil, porque a gente pensa que tá ali no balcão é simplesmente só tinta, né? E por trás dessa tinta tem uma indicação enorme, tem um respeito, uma credibilidade para poder estar junto na construção civil. A construção civil é algo sério, né? É algo que a gente precisa realmente mexe com os sonhos das pessoas, né? E a gente tem que estar ali bem. E a Casa Jardim realmente proporciona isso para a gente. É uma empresa muito justa, muito ética. Eu costumo assim, eu não tenho como ir nos lugares e não falar de Luiz Antônio Jardim. Luiz Antônio Jardim faz parte da minha vida, faz parte da minha história. Então, só tenho gratidão mesmo por Casa Jardim. E lealdade, né? E lealdade, com certeza. Assim como a Ronilda com quase 30 ou mais de 30 anos. Não estou falando de loja, não é de idade, não. A gente tem vários outros, e aí, assim, acredito que esse é um dos nossos diferenciais hoje na empresa, é ter uma equipe e principalmente de gerentes dedicada à causa de vocês, né? e que acredita no nosso grande propósito, né? E que a gente consegue reter esses talentos. Isso daí já vem de gerações, né? Eu já sou a 4ª geração, então eu sou mais novo lidando com todos esses gerentes, né? Uma fofoquinha, tem que ter. Tem que ter a fofoca. Tem que ter, né? Nossa, vai lá, Luiz Antônio, o Cândido, ele é diretor comercial. E para ele entrar na empresa, teve que ter nossa aprovação dos gerentes. Mas o pessoal fica achando que é herdeiro. A aprovação foi porque eu estava trabalhando na Ambev, como gerente na Ambev. Então, eu tive uma trajetória também antes de estar fora da empresa depois fui convidado a retornar para a empresa. Eu fui estagiário na empresa, depois eu fui analista financeiro, saí, fui trabalhar na Ambev, supervisor de marketing, supervisor de vendas, gerente de vendas, e aí eu fui convidado para retornar para a empresa. Aí foi nesse momento que ela está dizendo aí. Então, nada mais que realmente fez por onde merecer, né? Foi mérito, né? Que aí quando a gente olha assim, a gente tenta, ou na verdade faz de tudo para que tudo seja bem profissional dentro da empresa. Não é tentar não, que a gente faz isso daí, para que as coisas fluam da maneira mais profissional possível, mesmo sendo uma empresa familiar com 68 anos no mercado, que aí a gente faz questão de dizer, porque não é fácil, quando você olha aí o mercado alagoano, são contadas as empresas que têm essa idade no mercado. Essa idade e com uma marca assim que você confia, né? Confiável, respeitável e cada vez mais crescendo aí dentro do mercado, dentro desse mercado. Mas o Jardim Tinta, quem foi que assim elaborou? Como foi que surgiu essa? Vamos comentar. Esse projeto ele já existe há vários anos, né? Dentro da empresa ele estava engavetado por vários motivos. E o principal é que Casa Jardim é muito forte aqui, principalmente em Maceió. Há mais de um ano e meio atrás, a gente foi para Arapiraca, e nesse projeto que estava engavetado, que era o Jardim Tintas, a gente já tinha lá dizendo assim, quando a gente for para Arapiraca, vamos pensar em colocar em prática essa marca da gente, essa mudança e ver como é que a gente vai implementar. A gente abriu muito rápido a loja de Arapiraca e acabou não desengavetando esse projeto. E aí, em determinado momento, a gente sentiu a necessidade de trazer de volta esse projeto, que foi no ano passado, e a gente pegou a Jardim Tintas como uma marca para o futuro. Vocês hoje estão aqui fazendo o Pintor Podcast. Se você pegasse há 5 anos atrás, vocês talvez nem imaginassem que seria uma vitrine para vocês, um conhecimento, uma evolução, falar sobre mercado de tinta no podcast. Sim. A mesma coisa a gente achava que a marca da gente, Casa Jardim, era extremamente conhecida e que na internet todo mundo saberia. Mas o que é que remete Casa Jardim? Se você for olhar na palavra mesmo, não remete a muita coisa. Então a gente precisou evoluir. E aí a evolução disso daí é Jardim Tintas, onde se tem a essência, que é o nome Jardim, e tintas mostrando exatamente qual é o nosso principal negócio, que é tintas. E aí esse projeto veio por causa de Arapiraca e pela essa evolução
da internet, da mídia social, de tudo isso. Porque na internet, quando você faz uma procura e bota lá casa, jardim, vai aparecer casa e jardim, vai aparecer várias outras coisas e não o Tintas, que está remetido lá, o nome Tintas, que é a nossa referência aqui no estado de Alagoas, agora com essa loja em Arapiraca. É engraçado que vocês mandam tinta para o estado inteiro, né? Exatamente. Você parte, pega muita obra lá em São Miguel dos Milagres. Outras cidades mais longe também, eu já falei com elas, não, a gente leva, não tem problema. Isso é um diferencial incrível. Penedo, São Miguel dos Milagres. A parte do litoral norte, a gente tem rota todas as semanas, né? A gente hoje em dia tem rota toda semana. O Edinaldo também tá bastante por lá. Já falei com ele já também para puxar um pouquinho para Jardim, né? É só comprar, gente. É só comprar. Mais, né? Eu nem posso pedir para vocês dar prioridade para Jatiuca, porque vocês sabem, né? A Altamira vai ficar. Eu dei prioridade a todas, né? Eu vou aproveitar o gancho, a gente tá falando, a gente tem várias lojas distribuídas na cidade de Maceió e em Arapiraca também, então a gente tem vários outros gerentes, vocês convidaram aqui a Ronilda, grande parceira de vocês, mas a gente tem também outros gerentes nas lojas que estão prontos para atender todos os profissionais, na verdade, todos os clientes também. Além disso, quem não quiser ir na loja, ainda tem o nosso televendas, né? Que aí a gente tem um atendimento... Delivery também, né? Um atendimento não presencial, através do WhatsApp. E o nosso e-commerce também está pronto lá. Se o cara quiser comprar num clique, sem nem falar com ninguém, ele está disponível no nosso site. Aí eu prefiro que ele clique lá na Jatiuca, Cândido. Procure o endereço e vá lá comprar, né? Jatiuca, que é melhor. Então, gente, é o seguinte, quais são as principais tendências de acabamentos e decorações hoje? Olha, eu acho que não tem, assim, uma única tendência. O que é tendência? É personalidade, conforto e segurança. Porque o acabamento vai depender muito da obra, do perfil da obra do cliente. O que a gente pode estar falando de referente à tendência de cor, né? Que a gente vai sempre estar seguindo os fornecedores. Se a gente pega um fornecedor, é um azul, você pega um outro fornecedor, são os terrosos. Então, isso, no final, acaba criando um mix de tudo. Então, se eu parto para as linhas dos terrosos, dos caramelos, né? Também vou para a linha dos beges, vamos falar aí dos cinzas beigeados, que são os também já passou essa tendência, cinza cromâmico. Mas agora mas usa muito. E assim, por quê? Essa mistura, ele acaba, a tendência não é o único. Ele vai fazer parte de toda uma outra cor, né? Ela não posso estar usando só o ferrugem, que está muito em evidência, os terracotas, né? Os caramelos. Ele vai estar lá no elemento. Aí o que vai predominar no restante? São os clarinhos, que vai ser um tapete de juta, que é essa junção aí do grey, né? Que é o cinza com bege, a gente está saindo do crômio e está entrando no papel picado, que um papel picado anos, É a mesma coisa do cimento queimado, né? Nunca sai de moda, né? Porque remete ao natural. Então, assim, e traz conforto. A Ronilda tem todo esse estudo. Aí eu vou falar de números. Quando a gente vê números lá de compras, de vendas, uma tendência, aí ela pode até me confirmar ou não, são essa linha de pedras naturais, né? Muito. E aí, tanto na construção civil, quando a gente fala de pedra rachão, que voltou, né? E assim, tendência, ela vai e volta. Eu acho que é que nem moda, né? De roupa, dessas coisas todas. Ela vai e volta. Pedra rachão era de uma época de quando eu era criança. Aí não, sem dúvida. Voltou agora numa moda, aí voltou pedras naturais em gerais, aí parede, piso. E aí, quando eu falo disso, pedras naturais, é claro que eu estou falando também, que você acabou de falar, do cimento queimado. São os efeitos decorativos, né? Tudo que remete ao natural, ele muda. Se a gente pegar a parte lá de gesso, ele saiu rápido, né? Uns 3D. Por quê? Porque não remetia ao natural. Não. Então, o cimento queimado, por mais que ele não seja natural, ele remete ao natural. Ele traz conforto, muito conforto, né? Ajuda até numa acústica. Aí a gente entra nas pedras, né? Pedras hoje tem de vários tamanhos, porque é muito natural, é muito sofisticado. E uma coisa que seria bacana trazer para cá também, falar de efeito, seria o efeito rocha, né?
que a gente só vê muito lá fora, né? Que é pegar uma parede e fazer ela completa, imitando uma rocha, né? Mas não vai ter demanda, não. Eu acredito que vai. Europa, Eu acredito que vai. Então, aí você entrou num assunto que eu queria exatamente falar sobre isso. Ontem eu recebo direto mensagem disso, até já mostrei para Ronilda, é assim, o pessoal vê, não estou dizendo que esse é o caso, tá? Isso são Mas tendências, no dia a dia. mas, por exemplo, às vezes as pessoas olham lá e veem efeito espelho. Você tem essa tinta, ela acha que vai vir uma tinta, que ela vai pegar o rolo, pintar e vai aparecer um espelho. E é assim, não, Candro, mas isso no futuro vai ter. Vai ter, mas hoje não tem. Tem muito vídeo sendo feito com IA. É. Tem muita coisa fake na internet. Não estou dizendo que é esse caso, mas do caso do espelho é fake. Sim, não sim. existe isso. E tem coisa que a gente vai analisar lá para trazer um produto desse que vai ser inviável. O custo de. Imagina, a gente tem produto, tem um spray que faz um espelho no vidro. Sendo que os processos para até você conseguir chegar e espelhar esse vidro, ele é caro, ele demora E às vezes e não vale a pena. Então é melhor o cara comprar um pedaço de um espelho E do que colocar. você. E assim, Aí as Valmir, pessoas veem essa facilidade. Eu vi acha um que dia é só desse. fazer, né? Era assim, era como se fosse um papel de parede de tinta, que o cara pintava o rolo e ele saía reproduzindo como se fosse um efeito, tecido. tecido. Aí eu falei, meu Deus, a galera, aí capaz de alguém acreditar e achar que isso É é, assim. engraçado também que isso reflete também na mão de obra, né? A gente às vezes cobra um valor de metro, não tá absurdo de caro, mas são Não sabe a etapas dificuldade que para tá a ali gente pra poder fazer. chegar para poder deixar A concluído. gente falando mesmo de pedras naturais, não pode ser cobrado o mesmo preço de você pintar uma parede para você fazer um efeito. E aí as pessoas olham assim, não, mas eu só queria essa parede, mas essa parede você não está pintando a parede, você está fazendo um efeito, você está fazendo um trabalho totalmente diferenciado. Eu falo o tempo inteiro lá, quando o pessoal vem cotando produtos diferenciados, principalmente esses efeitos, procure um profissional que realmente saiba aplicar. A gente está falando de produtos que tem um valor agregado alto e a gente está falando de que você tem que ter um profissional que entenda do que está fazendo para você não ter nem prejuízo ou retrabalho, né? É engraçado falar isso que às vezes quando vocês indicam a gente para fazer e a gente dá um preço, tem cliente que acha que vocês estão ganhando também em cima da gente, na nossa mão de obra, só que não é, gente. Não é, não. Não é, longe disso. Parceria é isso. Outro Mão de indica, obra e matéria-prima, então é totalmente diferente as coisas. Cada um tem que focar as suas energias no que mais sabe fazer. A gente vai lá no mercado, busca comprar em grande quantidade o melhor preço possível para trazer para o cliente consumidor final. E aí o pintor vai aplicar. A gente não se mete. Inclusive, tem muitas empresas entrando nessa parte de mão de obra. A gente nunca entrou, não temos projeto para isso. O que a gente quer é o pintor junto com a gente, parceria. E aí, através do nosso Clube Co, e aí eu posso falar também um pouquinho do Clube Co, que a gente deveria ter falado logo no início, que é do pintor aqui, Sim. mas a gente está falando de um clube de fidelidade que tem mais de 30 anos. Então, E é referência a nível Brasil, viu? Tanto o Souvenir quanto o Coral, há anos atrás, vinha aqui para poder pegar a informação, ver como que o Luiz Antônio conseguia ter esse clube, ter vocês assim com essa fidelidade de participar dos eventos, né, Cândida? e a ideia toda é justamente essa. A gente quer treinar para poder indicar. Esse é o nosso grande objetivo. Aí o pessoal vai dizer, e aonde é que a empresa ganha? Vendendo tinta, impermeabilizante, Não tendo efeitos. problema na casa do cliente. É assim que a gente vai ganhar, porque muito consumidor fala, Essa é a melhor parte, a ideia é essa. o consumidor sempre fala, mas a empresa vai estar ganhando. Tá, a gente está ganhando um produto, cada um com cada qual, para a gente poder focar no que o mais sabe fazer. A gente sabe vender tinta e a gente busca conhecimento para isso e treinar vocês, para que vocês façam todo o projeto Não lá, chegar na pintura. casa do cliente e fazer de qualquer jeito, perder o material, que nem acontece Porque muito. não é só entender do produto, Valmir. Vocês têm uma responsabilidade tão grande de entender se a superfície desse cliente está apta a receber esse produto, porque acha que é simplesmente pegar esse produto e colocar lá em cima Só de qualquer lixar e pintar. superfície, só lixar e pintar, né? E não é. Então, a gente sempre conta com os profissionais.
Rapaz, quando a Ronilda falou de não ter problema de cliente, me veio uma lembrança aqui que foi o segundo cliente que a Ronilda me indicou, hein? Foi uma textura numa clínica, numa sala, Ah, Perlato. a Perla, a Foi o Perlato. Perlato. Não, o Efeto. Ah, o Lavado. efeito, lavado. Aí elas, olha o fino. Aí falou o nome do pintor. Toda vez que eu vou lá, a gente lá me consultar, eu olho pra essa textura, chega a dar uma dor no coração. A cliente, Até né? Aí eu, tá, responsabilidade. Transformar lá tudo de novo. Aí eu fui lá, ajeitei, refiz a textura todinha. A satisfação é imensa, né? Aí o dono da sala gostou, a dona da sala me chamou pra fazer na casa dela. E a Ronilda também, eu acho que ela voltou lá e viu feito lá, né? Não, é muito gratificante para a gente que está ali no balcão vendendo e o cliente retorna e falando assim: Ronilda, foi um sucesso aquela aplicação, tá linda a minha sala, tá lindo o meu quarto. E isso, assim, a gente fica tão feliz e passa a confiança para a gente indicar. Você quer ver triste? É quando a gente faz essa indicação e o pintor vai lá e não está nem aí, nem com o nome dele e nem com o nome da empresa que está indicando ele, né. Agora é uma responsabilidade enorme, né? Então, Por isso que a gente bate tanto num clube cor para o pintor tá pontuando, o pintor tá participando dos treinamentos e é extremamente importante a participação do treinamento. Aí às vezes o pintor fala: "Ah, não, já você quer me sei. ensinar? Eu A pinto há gente tá 20 sempre anos". aprendendo. É. Sempre vai Constante. ter uma técnica diferente, sempre um colega seu vai comentar alguma coisa como está fazendo. Os produtos mudam, os fabricantes mudam, as normas mudam, como a gente bem sabe nos E a últimos tecnologia treinamentos, né? vem também, né? E a tecnologia vem junto. Vem Então, junto. o pintor também tem que ser um pouquinho humilde para aceitar isso e falar: não, eu vou participar para poder treinar, adquirir conhecimento e aí evoluir nessa questão aí também de treinamento. E claro, tá Ganhar mais participando com a também, gente. né? Hoje não dá mais para a gente comparar um fornecedor com o outro. Antes era fácil, a gente podia aprender um e era o outro seria exatamente similar. Hoje não mais. Então, cada produto tem a sua diluição, cada produto tem o seu tempo de secagem. Então, a gente tem que sim olhar rótulo, se teve dúvida, ligar para a loja, perguntar, porque é gostoso quando você fica assim só com um vendedor. Por quê? Rufino gosta muito da Larissa, né, Rufino? Sim, sim. É, você cria um vínculo e Isso ele já é sabe muito até o bom. seu perfil e você já Já vai lá e tira, assim, a dúvida com mais facilidade, já sabe o produto que você comprou, então isso, também ajuda, né, no resultado você da obra. falou agora dela, da Larissa, e você saiu de férias, ela ficou no seu lugar, né? Foi. Eu vou pouco lá na Jatiuca, eu vou mais no centro, Farol e Pajuçara. na Pajuçara. Mas das vezes que eu fui lá, ela é uma profissional incrível, velho. Ela é fundamental A para bichinha é vocês, viu? pequenininha, mas é Ela desenrolada. é, Sabe o que que é legal? Que os clientes chegam na loja, Cândido, e falam assim: "É tua filha?" é. Aí eu falo assim: "Não Ela pode, né?" entende todo o sistema ali da loja. Então, É. é extremamente importante isso e assim, faz parte também da cultura da gente, né? Treinar, treinar, Uhum. treinar. Eu até tava brincando no último treinamento, tá muito em alta esse negócio de mentoria, né? É. Coach, não sei o quê. Eu disse: "Ó, vou lançar uma metodologia. Metodologia TT, treinamento e trabalho. É de certeza é sucesso. Sucesso. Treinamento e trabalho. E é assim, é uma das coisas a gente vem batendo ao longo do tempo. E aí, se me perguntarem assim, como é que Casa Jardim, Jardim Tintas cresce tanto nos últimos anos, um dos pilares é essa questão de treinamento. É treinamento e trabalho. Treinamento, ele é essencial para você E a gente nunca buscar resultados sólidos. olha, e a gente nunca voltando para uma equipe, a gente nunca consegue saber tudo. Incrível. A gente meio que divide as nossas responsabilidades dentro da loja, Sim. né. Já vou fazer propaganda da minha loja, aí, por exemplo, a gente quer uma dúvida de determinado produto, a gente já vai lá no Salatiel, "Salatiel, chega aí, ensina aqui". Então cada um tem a sua parte, vamos dizer assim, que sabe mais, o seu foco, Sim. né. E assim a gente vai rodando com todos os vendedores e uns se ajudando, essa coisa de o cliente sempre é prioridade,
Sempre. O cliente é prioridade. Dentro de Casa Jardim, o cliente é prioridade. Talvez por isso que vocês gostam e tanto da gente. Rapaz, eu particularmente, eu prefiro a Jardim. Disparado. Como foi, Romeu, que você chegou na Jardim? Rapaz, é através de meu pai, né? Ai, nem conta, Rufino. É através do meu pai. Meu pai, 35 anos no mercado, né? Eu tenho 33, meu pai já trabalhava. E uma vez, acho que foi em 2005 ou 2006, em um das festas dos pintores, ele ganhou uma moto também no sorteio, né? Com vocês. E a gente tá. Do teu pai, Valmir também. Valmir também. É. E aí, através dele, que eu sempre foquei em comprar na Jardim, né? Sempre. Aí, quando eu voltei pra pintura, 2021, eu peguei uma casa em Boca da Mata. E aí eu disse, não vou ligar pro Elvis. Eu liguei pra minha esposa, ó, liga aí pra central da Casa Jardins e pede o número do Elvis. Eu quero falar com ele. O Elvis só me viu uma vez, eu acho que em 2016. Ó, tô com uma casa aqui em Boca da Mata. Vem aqui fazer um levantamento de material. No outro dia ele tava lá. No outro dia tava lá. Isso, e daí pronto. Daí pra cá, 2021, a gente tá junto. Isso aí também é prestação de serviço, né? Oxi. Porque às vezes as pessoas não valorizam isso daí, né? Mas a gente também tem lá profissionais que são um promotor técnico, inclusive todos os nossos gerentes têm essa capacidade prática e teórica de especificação de material. A gente foi lá todo o tempo. Elvis, vamos fazer um orçamento de tal canto, Elvis tá à disposição, sempre comigo, sempre. Essa é a verdadeira parceria, entendeu? Vocês sentirem segurança na empresa para poder a gente especificar certo, ajudar, porque cria dúvida. Tem hora que a gente pega cada bronca que a gente fala assim, meu Deus, como resolver? E a gente vai para cima, meu Cândido me ajuda aqui, né? E a gente Ele sempre vai se ajudando, sempre vai se ajudando. O Elvis já me ajudou muito, já ajudei também. E assim porque a o gente vai. foco final é o cliente satisfeito. Não, a gente não pode fugir. Uma ajuda que eu tive agora também foi a aquisição da máquina, né, da lixadeira, né? Que foi de suma importância para o trabalho. Lixar sem poeira mínima é uma das melhores coisas que tem hoje no mercado. Qual foi a lixadeira? Da água. E eu queria, assim, até dar os parabéns para vocês, porque essa evolução, quando eu entrei na Casa Jardim, Cândido, eu atendia os pintores com a cara, e eu nem sabia quem era quem, eu tinha que dar uma banadinha, assim, Tudo melado de poeira. para mim poder saber quem era, eu juro. Aí eu, oxe, quem é que tá aí atrás dessa camisa, esse pró, né? E hoje, e porque as coisas vão mudando e a gente tem que ir se atualizando, né? O cliente ele não quer mais um ambiente, uma pintura que dá transtorno de poeira, ele não quer mais um ambiente melado de tinta, né? Então, a importância, quando eu olho uma obra de vocês, que eu vejo lá, um salva-piso no chão, um salva-pintura nos móveis, né? Isolando todo um guarda-roupa, aquele cuidado, porque você está só preocupado com a sua pintura, você está preocupado com o todo do cliente, né? O ambiente. E você, olha, chega a ser gratificante, sabe? Eu fico assim encantada. E além do isolamento, também tem a questão da limpeza, né? Isolou, tirou, limpar, varrer, passar um pano, tirar a tinta que ficou ali no pezinho e assim a gente Eu costumo vai. dizer assim, desculpa, Cândida, que tintas por si só não faz mágica, não tem milagres. Se uma Não. tinta boa na mão de um profissional ruim, meu Deus, não vai fazer nada, né? Então a gente tem que se preocupar sim com o profissional que a gente está contratando. Minha opinião nessa parte, assim, a evolução dos pintores, a gente aposta nisso daí, tanto é quando você pediu parceria para a gente poder evoluir, aí você adquirir máquina, não foi só com você, vários outros pintores, a gente já fez preço especial, condição especial, tudo a gente Sempre faz junto. para ver a evolução do pintor. Quem ganha é o mercado. E a gente está lá no mercado e abocanhando uma parte grande do mercado. Então, a ideia é essa. Quando você fala disso aí, você falou uma grande parte, o cliente. E o pintor também ganha, né? Ele ganha agilidade, ele ganha facilidade, ele ganha saúde. Saúde. Que você falou aí. Então, tem ganho para tudo que é lado. Agora, o investimento é barato, não é barato, mas você tem que acreditar que aquele é um investimento e ele vai retornar. É sempre isso que a gente pensa, né? Muitas vezes a gente faz preço, condição para, sei lá, ganhar quase nada, mas que vocês testem,
possam evoluir, e a gente vem vendo isso em vários pintores, principalmente nessa geração mais nova, né? O pessoal mais novo tá todo mundo lá dentro. Em Arapiraca a gente tem assim, eu fico lá, a gente fez uma palestra lá sexta-feira à noite em Arapiraca, e uma adesão que me surpreendeu. Claro que tem a questão de ser mais fácil, comodidade. Crescendo demais lá. Mas o pessoal lá é engajado, o pessoal quer crescer, o pessoal usa a máquina. Desde o início. É assim, o pessoal lá usa a máquina. Então lá, eu acho que se fosse proporcional, é capaz de a gente vender mais máquina lá do que em Maceió, proporcional ao tamanho, né? Eu tô dizendo assim. E não só a máquina, Cândido, eles têm uma preocupação que muitos aqui não têm, de usar o processo certinho da pintura, de usar todos os fundos, sabe, tudo certinho, que às vezes aqui a gente coloca e especifica, já pula etapa, já quer pegar uma massa corrida, jogar diretamente em cima de um reboco novo, né? A gente sabe que não pode, que tem coisas que dá para a gente pular, quando a gente vai para a parte da beleza e da estética. Mas quando a gente fala de segurança, de qualidade, a gente não pode pular. Então, às vezes, tem produtos que falam assim, olha, esse daqui dá para a gente economizar, dá para a gente levar uma tinta mais econômica para o teto, vai dificultar um pouco mais para vocês, mas não vai ser prejudicial ao cliente. Já a gente pular uma etapa na preparação da superfície, a gente está pulando qualidade, a gente não está beneficiando esse cliente. Talvez no primeiro momento, a gente está beneficiando ele, porque a gente fez economizar uns 10, 15% só da pintura. Mas daqui 2, 3 anos, ele vai ter problema seríssimo com essa superfície. Aí quando eu falo máquina, mas também tem a linha de ferramenta manual também, né? É importante. A linha de trincha lá, imperial, com acabamento totalmente diferenciado, de recorte, ferramentas básicas às vezes, né? Que a gente fala lá da caçamba, em vez de estar utilizando potinho de sorvete, a caçamba de mão aqui. Aí o pior é que quando a cliente quer economizar, lá vou eu lá, e as meninas olham pra mim com cara feia. Eu, não, pega lá um potinho mesmo, aí a Janiela, as vendedoras olham pra mim. Não acredito, a minha gerente dizendo isso. Então, eu acho extremamente importante os pintores estar vendo que isso, antigamente a gente via muito isso fora do estado, assim, em outras praças. E aí a gente está enxergando isso, que agora é todo mundo enxergando que tem ganho. Sim, então, isso sim. vale a pena. Eu acho extremamente importante. Vocês falaram em questão que em Arapiraca essa demanda está sendo maior do maquinário, né? Por ser uma cidade que está em crescente expansão agora, e mais pintores mais novos, né? Que nem falou, os pintores mais antigos daqui realmente têm um preconceito de não querer utilizar uma máquina para fazer um lixamento e ganhar tempo, e um isolamento também, né? Que muitos não fazem ainda. O isolamento é uma coisa que a gente bate muito na tecla, porque os clientes, gente, sem brincadeira nenhuma, chegam no balcão reclamando. Ronilda, eu terminei a pintura, estava lá com o meu sofá manchado, eu estava com o meu rodapé todo manchado, porque o rodapé hoje, ele é caro. O rodapé, né, ele é colocado, ele é decorativo. Eu vou entrar até numa parte aí, pode ser até meio polêmico aqui, os pintores, né? Mas é assim, aí os pintores falam, eu fiz diferente, eu limpei a obra. O cara te entrega, às vezes, a casa dele, o mínimo que ele espera é uma transformação. Com certeza. Quem sujou, quem lixou, foi o pintor. Então, por isso que o pessoal chega reclamando, porque o cara tá lá, tá a casa dele, tá tudo funcionando bonitinho, ele te entregou para você transformar. Aí quando volta, é poeira em tudo que é móvel, no sofá. Então, TV melada. Aí o recado também é para o consumidor, não pode reclamar do preço dos isolamentos, que às vezes o pessoal quer que tenha uma obra padrão de excelência e não quer pagar para um salva-pintura, para colocar uma lona, um salva-piso, que são coisas extremamente importantes. Hoje em dia, eu olho assim, é extremamente importante. Você pega um sofá, né? você coloca um salva-piso no sofá, gente, o risco de um sofá manchar é muito grande quando você está pintando. E outra, não é móveis baratos hoje em dia mais, né? Custa mais do que o pessoal reclama para comprar uma lata de tinta, mas os móveis são caríssimos, né? Aí você manchando, né? Eu fiz um apartamento de 350 metros quadrados na Ponta Verde, onde a pintura do apartamento foi 35 mil. 35.
Sofá foi mais caro. Não vou falar nem de sofá, vou falar do vaso sanitário. Vaso sanitário, 20 pau cada um. 20 mil cada vaso. É por isso que agora 5 vasos no apartamento. Celular, né? Aí eu também falo assim, o pessoal vai vender lá na loja e às vezes até o pintor fala, mas eita, essa tinta é cara. Depende pra quem. Se o cara tá pagando 20 mil reais num vaso sanitário, ele tem que achar caro uma lata de tinta que vai pintar o apartamento dele por 900 reais. Não, O apartamento dele todo, às vezes, pô, justamente. tá E a beleza, né? fazendo economia, De às palitos, vezes, né? de palito. Porque De o cara palito. tá comprando, às vezes, na parede, ele tá querendo economizar na parede, mas vem ali uma obra de arte de não sei quem que vale não sei quantos mil reais. Aí, E aí o cara quer economizar na tinta. Eu acho que é um e dos... cabe aí a gente, como o Rufino brigou comigo lá no começo, aí cabe a gente, tanto nós vendedores, quanto vocês profissionais, explicar para o cliente que tinta não é tudo igual. Então, se ele quer beleza, se ele quer qualidade, E o que ele conforto, quer né? o conforto, que ele quer que fique a sala tão bonita, as paredes, né, tão bonita quanto lá o lavabo, né? Ele precisa sim investir um pouquinho mais, né? Tanto na mão de obra quanto na qualidade da tinta. E aí, o que é que acontece? Às vezes o pessoal quer comprar só no preço. Essa é no uma preço. coisa. E aí eu até brinco, aí o cara fala, porque você vende tinta. Eu falei, não é, você está contratando um profissional de pintura, você está dedicando lá, às vezes, grande parte da sua renda, do seu sonho, para depois ter que refazer aquilo daqui a pouco tempo, pela uma diferença de preço, às vezes, irrisória, que o pessoal Irrisória. não coloca no papel isso daí. Ah, Cândido, mas é porque a minha casa lá, eu estou entregando uma casa de aluguel e eu tenho que entregar só com a tinta mais barata. Não tem problema. Casa Jardim também tem. Jardim Tintas também tem essa tinta daí. Essa linha. Mas o que eu falo é quando você está colocando lá no seu apartamento, na sua casa, na sua empresa, com tráfego grande de pessoas, de gente, de criança, e às vezes a pessoa fazendo conta para economia pequena, aonde que até o pintor é ruim. É ruim. Porque para o pintor trabalhar com a tinta que não é de Boa de qualidade. boa qualidade, vai demandar mais demão, vai demandar mais trabalho, vai ser um recorte, um negócio lá que ele não vai conseguir fazer ou demorar a fazer, né? Então as pessoas às vezes acham que a gente, vocês só querem empurrar o que é mais caro. Não é essa a questão. Eu acho que é um dos principais erros do consumidor, é ele sempre achar que é preço. Preço. Seja para o produto, seja para o profissional também, né? E por mais tecnologia que tenha de não ter transtorno de dentro de uma obra, ainda tem. E quando a gente fala da pintura, é a parte assim que a pessoa já está meio que saturado, né? Se a gente fala de uma construção nova, chega na pintura e já não quer mais. Ele já não está aguentando nem o bolso e nem o transtorno, né? De estar ali uma troca de piso. Quando chega no final, Aí ele quer agilidade, né? Então aí é a hora de a gente mostrar para ele que ele tem que estar usando uma coisa boa, porque não é fácil daqui 1 ano, 2 anos ter esses pintores de novo dentro da casa de vocês. sim, às vezes a gente Tu vive disso, né? Viu disso. É isso. A gente precisa sim, é a hora da gente colocar, porque ele vai ter uma vida útil, né? Bem melhor, um tempo aí de 4, 5 anos. Mas não se preocupe não, filho. Demanda tem e sempre vai ter. Porque manutenção, e aí eu tô falando, é constante. O pessoal às vezes passa assim, eu não vou pintar minha casa, demorei 5 anos, vai gastar mais no final, mas manutenção sempre vai, é isso que eu Sempre cobro vai o pessoal lá dentro. Numa empresa, numa casa, num apartamento, sempre vai ter uma manutenção. E o Ou cliente- você trocar um ambiente, né, para você se sentir melhor, para E você... o próprio cliente tem, às vezes, 2, 3 imóveis. Se você fez o primeiro imóvel dele bem feito e ele vai passar 5, 6 anos sem pintar, ele vai sobrar dinheiro para ele fazer Isso é de o suma outro importância. imóvel dele. Ele vai conseguir deixar todos os imóveis organizados, Sim. cuidados, porque pintura é proteção, né? A gente está proteção. falando da beleza, da estética, né? Então, aí eu entro, proteção, é limpeza, é higiene, é conservação, é decoração. Então o cara não vai mudar às vezes porque a parede ficou ruim, porque ele botou a melhor tinta, mas a decoração que a mulher dele lá quer mudar na sala, não combina mais aquela cor, ele vai lá e vai lhe contratar E o de novo pra bem-estar, mudar. né? O bem-estar, você chegar na casa, às vezes chega, tem parede super mofada,
Você chama lá o pintor, resolve, a tranquilidade de você chegar num ambiente limpo, saudável, é a melhor coisa que Não, tem. é muito comum chegar cliente que às vezes o filho tá com renite, tá com alguma coisa, Isso. e simplesmente é por causa do excesso de mofo ou de névoa, que é muito comum que o cliente Principalmente na acha parte que de foi baixo, a né? tinta que aconteceu, aquela névoa branca, né? E não é, aquele é um tipo de calcinação, um tipo de bolor, de Fogo. mofo, de fungo, né? Aquele é um ser vivo, ele precisa ser matado. E aí a gente acaba com uma simples pintura, você ter um benefício muito grande, né? Você evitar até médico, consulta, essas coisas assim. Sim. É E pintura. também, mais em restaurantes também, um teto mofado, sujo. Às vezes a gente anda em certos ambientes e vê cada tipo de coisa, parede, teto mofadíssimo e o pessoal tá nem aí para Pois fazer a é, pintura. Aí eu Valmir, sempre falo disso daí. Eu vejo um prédio pintado, um prédio não pintado. Aí eu chego, eu até mostro assim pra minha esposa, ó, veja a diferença, como é bonito, como é prazeroso você. Ah, é só porque você vende tinta. Mas não é. É um cartão de visita. É o seu cartão de visita, às vezes, no seu prédio, a sua casa, o seu escritório, o seu condomínio. E aí não é só a parede, né? Parede, é a demarcação, envolve um monte Aí de na situações. hora certa da especificação, como você falou do restaurante, a gente tem que ter um olhar diferenciado para quando vai pintar um restaurante. Além do fluxo ser muito grande, o nível de gordura, por mais sofisticado que seja a cozinha hoje, que hoje é a cozinha do restaurante, assim, é a coisa mais chique, né? É que hoje em dia estão todas com É, vidro, né? Pra vidro, você é. poder. Então, por mais sofisticada que seja, a gente tá mexendo com gordura, tem vapor, né? E isso espalha para o restaurante inteiro, por mínimo que seja, mas chega lá. Então, a gente tem que ter esse olhar de colocar a tinta especial, uma tinta diferenciada, uma tinta mais lavável para um restaurante. Então, a gente tem que se preocupar cada vez mais com os segmentos. E a gente não generalizar. Essa tinta, ela é boa e ela vai para tudo. Teve um dia que Aí vem chegou... um consumidor. Ronilda, eu quero uma tinta antimofo. É, Eu quero uma tinta antimofo. Aí o cara fala, por quê? Não, tá lá. o A meu situação que você mofo, falou, ela acha que tem uma tinta que é a solução. E às vezes vendo muito internet, né? Ah, eu vou pintar aqui, vai sumir o mofo, vai matar, né? o rodapé lá que tá tudo estourado vai sumir. Sim. É a tinta que vai fazer tudo isso. Aí a gente tem que explicar que não funciona dessa maneira, que tem que ser tratado em filtração, qualquer outra coisa do tipo, para depois você vir com a tinta. Mas as pessoas acham que são Que é a solução mágica, é a né? solução Aí há, né? mágica. Hoje em dia, principalmente, né? Não, nem me Né? fale em IA, porque às vezes, olha, Problema que se acha. não, você tem que saber perguntar para a IA para ela poder responder certo para você. Se você pergunta errado, ela vai te responder errado. E às vezes no balcão a gente está corrigindo IA, viu, Cândido? Aumenta meu salário aí. A gente está corrigindo. A gente está corrigindo a IA, porque da forma que pergunta, ela responde, coitada, é genético, né? Aquela coisa que vai servir para tudo. E a sua necessidade é muito específica, precisa de algo diferente daquilo que ela está sendo especificado. Aí é uma briga entre o cliente, a gente e a IA. Aí a gente liga para o fornecedor, conversa com o fornecedor e ainda a pessoa ainda fica com dúvida. Não, mas se a IA está dizendo que é isso, mas o fornecedor está dizendo que não pode, nessa sua situação, É né? diferente. Até para a gente, no nosso dia a dia, a gente tem que tomar cuidado E da forma que a pergunta. perspectiva, assim, ao cliente tirar aqui uma foto da parede que era o cimento queimado e quando chega na prática não é. Já chegou algum cliente? Já, muito. Isso é muito comum. E o que a gente reforça? É uma coisa abstrata, tem toda uma técnica para fazer, né? Mas se eu vou deixar um manchamento maior ou Tem do menor, artista, né? vai depender do cliente conversar. Isso é importante, vocês Ter profissionais, cliente. perguntar para o cliente, né? A senhora vai querer esse ambiente mais manchado, esse ambiente. Normalmente, os arquitetos preferem eles menos manchado, porque A fica malha maior. com a malha maior. E se a gente pegar assim, vamos falar de marca, a gente é multimarcas, né, Cândido? Pode falar. Vamos pegar o da Ibratim. Realmente
realmente, o da Hibratin, o estuco fosco, ele deixa assim um manchamento mais aveludado, menos marcado, né? Você consegue ter esse controle maior. E se a gente pega já o da Souvenir, ele é mais marcado, ele tem... Dá mais brilho. ele dá o espaço dele, o manchamento dele é maior, mas é um produto assim incrível para uma fachada. Se você falasse assim, qual que eu colocaria numa fachada, eu iria no da Souvenir. E a gente tem o da Hidronorte, que é incrível, assim, você consegue fazer. Rufino usa muito ele, né, Rufino? Sim. E Milagres, a gente tem vendido muito para Milagres. Porque qual é a ideia do cimento queimado? Não é mais usar numa paredezinha tímida. Ah, Ronildo, mas o cimento queimado está muito usado, tem salão, tem restaurante, tem não sei o quê. Ele chegou na casa com um conceito diferente. Ele não é mais para decorar. Ele é o único, ele é o todo. Então, ele veio para fazer teto, parede, tudo. Ele não, ele está substituindo a tinta. Ele está substituindo a tinta. E Rufino faz muito isso em Milagres, né? Bastante, né? E ele consegue tanto fazer ele mais manchado quanto menos manchado. Isso. E sabe o que a Hidronorte lançou agora, Rufino? Acho que é novidade para vocês. Não do produto, mas aonde ele vai ser usado. É o hidrofilme. Você fazendo ele na parte externa, ou numa área molhada mesmo, porque a gente pensa que um lavabo não é área molhada, mas é. Porque tem ali a torneira, né? Tem respingo, e a gente vai ter um olhar de não passar pano, a gente vai estar lavando esse lavabo. E daí a gente pode aplicar sobre ele, para dar uma repelência maior, uma resistência, o hidrofilme. Tanto no cimento queimado quanto na própria Quanto tinta, na né? própria tinta. E daí ele dá essa repelência e dá um acabamentozinho também acetinado, vai dar um brilhozinho de leve, né? A Hidronorte também tá, a gente já está aqui em Chegou, Maceió, já chegou. chegou. Futuramente treinamento, né? E por isso que é importante estar pontuando no Clube Cor, e lá com a gente no Clube Cor, a gente trouxe a Granfino, que é Piso, pedras né? naturais para o piso. Então aqui tem a textura de pedras naturais, a Granfino da Hidronorte, já está aqui em Maceió e por um tempo vai ser só com a gente aqui em Maceió, da Hidronorte, né? Exclusividade. Durante algum tempo, a gente pediu isso daí pelo trabalho que a gente vem fazendo com a Hidronorte, Granfino para piso. E aí a gente vai convidar, e aí poucos pintores, porque a ideia é treinar a aplicação mesmo, não vai ser só teoria, vai ser prática. Então vai ser Tanto selecionado Maceió- a dedo os pintores que vai fazer esse treinamento. Tanto Maceió quanto Arapiraca, para a gente fazer esse treinamento no próximo mês. O produto já está aqui. Inclusive, eu chegou. até disse para a Ronilda, se tiver alguém que se garanta da gente fazer um bate-bola aí junto com o técnico, eu tenho um produto para a gente testar e aplicar. lá na loja. Hoje eu falei até pro Elvis ontem, eu só tô aí para fazer uma aplicação também para aprender. Então é isso, né? Sim, eu quero aprender Ele tudo. falou que ia para Milagres essa semana para fazer um teste em uma casa lá e eu disse, eu tô à Quando a gente disposição. postou na internet, um engenheiro já veio e falou, ó, tenho demanda, me arrume um teste, eu já dei ok pro Elvis e falou, ó, Eu já sei quem foi já. Aí eu falei, ó, pode dizer que a gente consegue, a gente faz o E teste. ele faz, Agora sim. e ele já faz, só que Com de outra marca. Mas aí eu disse, mas eu quero que a gente acompanhe, né? É. A ideia também é a gente estar junto da pessoa, da E parceria, aí e aprender também, você né? pode falar um pouco do preço do produto em si ou ainda O preço tá lá, eu não sei exatamente Ele de vai- cabeça, mas ele vem Em com... média, deixa eu te falar, mas assim, porque vendedora, né? É o dia a dia É, da vendedora. vendendo já, né? Acabou de chegar o produto, ela já tá em orçamento. Aí, o rendimento dele é de 2 a 4 metros quadrados, né? Vai depender realmente da altura, da espessura que vai ser feita. O preço varia aí de 800 a 900, o balde. Aí, a gente logo no comecinho pode ter um chorinho, né? Com o diretor da empresa. Com ele, né? Aí, ó, Ele já vem com resina, tá? Aí, Aí já é o e não pronto. qual é o diferencial kit. dele dos concorrentes? Que tem poucos no mercado, que a gente Sim. vê mais pela internet, né? É que ele já é misturado. Vai vir lá, vem a resina e a pedra. dos bicomponentes. Ele é bicomponente. Aí você vai estar misturando essa resina com essa pedra e já vai deixar ele aplicado. Não vai precisar colocar nada sobre ele. Então, é uma vantagem. Ele é semi-drenante, né? E já faz um semi-drenante. tempo, né, que você me perguntou. Onde é que. Lembra que você mandou uma mensagem no Instagram perguntando? Aí Então, você me cobrando também, aí eu entro num detalhe até que a gente
pessoal discutindo, eu recebo fornecedor, eu acumulo também o cargo de gerente de compras lá, né? Então, tudo que é produto, as coisas todas, o pessoal pergunta, se você botar aí, você vai vender? Eu falo, ó, se eu botar leite ninho para essa gerente aqui, para essa menina aqui, ela vende, mas não vende pouco não, vende de carreta. Eu sei que vários produtos, se a gente colocar, a gente vende, mas a gente tem que ter uma seleção de fornecedores, de produto. E aí, assim, o produto para piso de pedras naturais, a gente demorou para trazer, porque a gente não tinha nenhum parceiro que fosse, não é que fosse homologado, mas que a gente confiasse, porque a gente vê muito na internet. Alguns inviáveis, porque a gente está falando de pedras naturais. Quando a gente fala de pedras naturais, a gente está falando de peso. Quando a gente fala de peso, um negócio que vem de longe, pesa, sai caro. Transporte. Então, são vários detalhes que por trás o pessoal acha que é assim, compra e vende, compra e vende, compra e vende. E sem contar que tem também a estratégia da empresa, né? Eu tenho que estar pensando o que é que eu tenho que estar, a gente pode estar colocando ali para vender mais e melhor, e não qualquer produto de qualquer marca. Então, mas aí deu certo, a Hidronorte trouxe, a gente vai iniciar esse trabalho, eu sei que demora também para a gente tanto pintor, pegar o... Vocês pegam muito rápido, né, a aplicação, mas o pessoal conhecer, a gente ficar mais seguro para vender também, né? Fazer as primeiras aplicações. E ontem, quando a gente divulgou bastante o Cola Pedras, para as pessoas não confundirem, porque eu preciso vender o Cola Pedras, né? Aí ontem eu criei um desafio com a minha equipe. Não, deixa eu dizer, não, vou contar uma fofoca aqui. O Cândido bota umas metinhas lá pra gente, né? Aí eu desafiei ontem a minha equipe que eu conseguiria vender 2 Cola Pedras. E não vendi. Mas, ó... Minha amiga não passei lá, senão a Larissa ia me vender. O desafio é vender um cola-pedra no mês. Ele tem de litro e de 5 litros. O cola-pedra é um produto... Não tem aquela... Tem muita propaganda, né? Das pedras. Aí, solta no jardim. Aí, é no mês. Aí ela toda acha que é a melhor vendedora. Aí vai querer vender 2 num dia. Aí eu ia ter que bater palma realmente para você. Aí eu desafiei a equipe, todo mundo, né? Eu falei assim, eu vou fazer o sorteio para quem que eu ia dar, né? Que era mérito, né? E é bem interessante esse cola-pedra, porque realmente fixa e dá uma aderência bem bacana no ambiente, né? No jardim, quando você sai à noite, as pedras se movimentam e é até perigoso para a saúde mesmo. Agora, falando sério, né? Papo de vendedora. Não é porque chuta, sai... Você perde. Até nessas... que chama? Órgão público, que tem essas decorações com as pedrinhas, aquelas coisinhas marronzinhas, que eu esqueci o nome agora. Não, argila. Mas tem até um outro nomezinho, redondinho. Aquilo ali fica voando, vem um vento grande e leva. E a ideia dessa cola é fixar isso. Então, assim, segurança para você estar andando à noite pelo jardim. O órgão público, né? Proteger mais essas pedrinhas para ninguém estar levando. A vendedora é boa aí. Ela vai vender uma pau. Daí no carro, já deixo com vocês, passa lá na loja e tal. E mesmo assim, eu não consegui vender os 2 ontem, viu? Mas é porque... vai levar um. É porque... Não vou nem passar na loja, senão a Larissa vai me vender. A Larissa nem vai lá, que senão a Larissa vai te vender. Aí, essa dinâmica que a gente tenta introduzir na loja é porque a gente trabalha com várias soluções, não só de tinta. Vocês mesmo, pintor, precisam de ferramentas, precisam de produto, um silicone, um selante PU, um vedacalha, uma colazinha de... A gente cola instantânea, sei lá, um removedor de cola. Todos esses produtos a gente também tem no nosso portfólio, que é para poder, no todo lá, quando você for fazer a compra, uma manutenção, não facilitar e não faltar um pós-obra. Um reboco pronto vocês têm, né? Reboco pronto. Então, aí eu faço alguns desafios a cada mês de alguns produtos que, claro, que tem a ver com... Eu sempre penso em colocar, são 3 produtos, e eu sempre coloco produtos que tenham a ver assim, um com pintor, um com consumidor final e um que é para ele gastar saliva e vender. E aí esse mês... para vender, né? Não, e a ideia é que vender tinta dentro de uma loja de tinta, convenhamos, né? É a coisa mais fácil. E aí você vender esses produtos agregados, você precisa estudar,
procurar saber como é que funciona, convencer o cliente e, querendo ou não, é um treinamento. E pesquisar o mercado, né? Então, Pra e aí que eu vou vender? E ele acaba treinando a empurrar, é argumentação, pegar o produto para estudar, ler o rótulo, e aí, às vezes a gente precisa fazer isso na empresa para o pessoal estar. Aí essa dinâmica, assim, a gente É muito sempre. gostoso, é muito gostoso. Vamos, você falou do reboco pronto. Se eu estiver errada, Cândido, me corrija. Casa Jardim não vende 1 metro quadrado de piso e a gente vende muito bem argamassa. Muito. Eu, principalmente, eu compro bastante também. O Vocês. fornecedor de argamassa, a Quartzolite, que é o nosso parceiro único, né? Ele fica surpreso disso, de ver que Argamassa, rejunte, e muito rejunte epóxi. epóxi. Tem muita gente que vende piso e não vende rejunte Vende epóxi. epóxi. A gente trabalha. Vocês têm. Rejunte acrílico, rejunte epóxi, rejunte cerâmica, Cerâmica e rejunte porcelanato. Sem vender 1 metro quadrado de piso. Mas a gente entende que faz parte do pacote lá de solução para o nosso cliente. E às vezes para o pintor também, né? Com Porque aí o certeza. cara, aproveitando, quanto é que tu cobraria para você fazer ali um rejunte? E aí vocês aproveitam também, Sim. cobra mais lá e faz essa reparação. Você tem que trazer aquele andame portátil, pô. Então, esse é um estudo que a gente faz. Ele é melhor do que aquela escada de alumínio que ela Dobrável. Então, a escada de alumínio dobrável eu até lhe contei, né? Eu trouxe, ela passou acho que uns 5 anos para eu vender pouquíssimas. Aí são produtos que às vezes eu acho extremamente interessante. Mas que E não aí, tem- ou o preço não é viável, ou eu não tenho parceiro para ter preço viável. Eu acho que o carrinho ia agregar 1000%. Que a gente chama de carrinho, né? Mas eu acho que não ia. Ele não. só é, E- ele só é interno, Porque- Valmir? Dá pra usar ele pela área de fora também, Mas- porque assim, quando, que nem a gente falou anteriormente, né? A nova juventude tá buscando mais facilidade em maquinários e equipamentos. Um carrinho portátil é 10 mil vezes melhor do que um banco, dentro de uma obra e dentro de uma casa arrastando. Sim, mas veja só, tem muitos pintores que não vai investir no carrinho, não. Mas justamente é sobre esse tipo de aquisição e de tratamento. desses É porque novos eu também ainda não pintores, sabe? encontrei um fornecedor que tem que valer a pena também o custo-benefício para vocês. Porque trazer é fácil. Se você já Cando, traga esse, eu trago, eu digo, ó, o preço é X, você paga, eu compro, tá ótimo. Mas para poder trazer para vender e colocar à disposição do consumidor e do profissional, o preço também tem que ser um preço atrativo e o produto tem que ser um produto que atenda também, né? Eu ainda não encontrei esse fornecedor. A gente chegou a trabalhar, né, com a escada Dobrável. dobrável, mas que não funcionou, né? E eu achei assim, os pintores, não, Cando, oxe, isso daí, ó, a mão na roda, porque ela vai dobrar, eu vou sentar, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Carrinho Aí eu trouxe, aí fiquei assim, prático, né? Rápido. parecia até aquele meme, né, com a cara assim. Aí cadê os pintores? Não, ninguém comprou. Aí depois vem, não, mas é porque não funciona, não é assado. Assim, Não, eu ia comprar a escada, né? Inclusive eu tenho 3 carrinhos, o Edinaldo tem um, Tenho dois. tem 2 hoje. Dois, Pronto, o Edinaldo tem 2. E assim, pra gente facilita 1000%. Mas aí é quando é que tá. Pra gente que trabalha com equipe, trabalha com obra grande. Mas se Mas tem muitos, Rufino, hoje, que tá assim, que tá no nível. E eu, de e, eu, você. e vou dizer, a gente também olha, não só isso, né? Mas a questão da internet também, que seja um preço viável para depois Porque vamos você trazer e o pode pintor tá comprar me direto, cobrando. né? Isso. Mas assim, a gente, por exemplo, a linha da Atlas de lixadeira. A gente, direto o pessoal fala, eu tenho mais barato, a marca tal, a marca Y. Mas a ideia da gente, da Atlas, aí você vai dizer, e por que você trouxe? Porque a Atlas é um grande parceiro meu. Também. E aí eu lembro que um gerente chegou para mim e falou, Cândido, tu vai trazer um produto desse, é caro, não vai vender nada. Aí eu falei, vai ter a oportunidade. Aquele pintor que vai querer comprar com a gente em 10 vezes, porque não consegue comprar Em outro lugar. em outro lugar e nem na internet. E aí ele confia mais em comprar aqui porque teve problema. Recentemente ele resolveu um problema grande de um pintor. E é assim, qual é a ideia? Confiança. Ele tem confiança na gente. E sem Não é a conversar, marca da Atlas Não, somente, é a marca Jardim. da É a Jardim Jardim, também é a por trás. Jardim. Fala bem assim, eu vou comprar lá e eu sei que os caras, se der qualquer problema, eles vão me ajudar. Isso a gente ajudou. Uma coisa que aconteceu que eu não sei se você sabe, né? Eu pintei, eu acho que uns 7 apartamentos aqui embaixo na Jatiuca, que entregou agora, edifício Noah. E aí, o último que eu pintei, o cliente levou as tintas lá pra minha casa. Sabe, eu vou deixar aí 12 galões. Você vai pintar a maior parte do apartamento
E esse galão aqui você vai pintar só a parede da TV. Beleza. Eu não conferi nada. Não conferi nada. Preparei a tinta da maior parte, pintei, dei uma mão de tinta. Quando eu vou pegar a tinta menor, que era só da parede da TV, a mesma tinta. Um vendedor de vocês, que eu acho que ele não tá mais, ele vendeu todas as tintas iguais, e aí a Jardins foi lá e pagou tanto o material quanto também a mão de obra. Tem que assumir, né? No final das isso- contas, a gente cobra lá, dá uns e- puxões de orelha grande, mas a gente... isso, Não, assim, hoje de manhã, Valmir, a gente, antes de vir para cá, eu até postei nos meus stories. Eu vi. Eu tava ganhando puxão de orelha. Sigo Tava lá tudo, eu todos sigo os gerentes, tava lá todos os gerentes ganhando puxão de orelha. E a gente chega na equipe e passa isso. Só que às vezes pode acontecer uma fatalidade, né? E aí é a hora que a empresa realmente não deixa nem o consumidor, nem o cliente na mão. Foi bom nosso papo, né? Uma hora passou rapidinho. Passou voando mesmo, velho. Mas nós queremos que aumentar você o deixe, tempo. deixe um conselho aqui para os parceiros, pintor, para os parceiros Uma clientes, mensagem para uma cada gente. mensagem para os clientes. Eu começo, Cândido, porque eu sou uma pessoa que você fala melhor do que eu, né? Você, Olha, eu acho que tanto o consumidor final, quanto o profissional da pintura, o profissional da arquitetura, os engenheiros, eu acho que os designers de interiores, né? Eu acho que a gente tem que andar ali juntos, né? Porque tanto o engenheiro, o arquiteto, ele projeta, o engenheiro, ele executa, e o pintor, ele transforma, né? Aí, quando chega em vocês é a hora que não adianta nada eu ir para um casamento lindo e maravilhosa com um salto desse tamanho se a minha maquiagem não estiver bonita. Então, vocês fazem essa belíssima maquiagem. Então, cada vez mais, vamos se juntar, vamos estar próximos e Casa Jardim está aqui para isso. E obrigada aí mais uma vez por esse A convite gente que maravilhoso. agradece. Depois dessa mensagem aí, né, que Já falou, eu chorando, ter deixado pro final, pensei até aqui, pensei que era um negócio de coach, depois dessa mensagem da Ronilda, eu queria falar para vocês, profissionais da pintura, né, primeiro, que venham para Casa Jardim, para Jardim Tintas, para o Clube Cor, façam parte do Clube Cor, tragam seus clientes para comprar nas nossas lojas, pontuem, porque através disso vocês vão ter direito benefícios, treinamento, acompanhamento e precisam ser também, como eu falei no início, né? vistos um pouco humilde para querer aprender. Então a gente sempre dá lá a oportunidade de treinamento, de participar. Você falou aqui até de sorteio, de moto, sempre tem Prêmios. visita à fábrica, premiação, festa do pintor que está chegando, né? Vamos ver se vai ter esse ano festa do pintor. Sim, não. duvido não ter. Venham, participem, procurem uma de nossas lojas. Se tiver dificuldade, ligue para a gente. Para o consumidor final, o meu recado é: não tenha medo de fazer uma reforma, não tenha medo de encarar uma obra nova. Procure quem mais sabe, e aí, tanto para os profissionais quanto para os materiais, né? E aí, com certeza, se você for em alguma de nossas lojas, se você ligar para a gente, serão bem atendidos, e aí a gente sempre vai ter o produto que você está precisando para a sua solução. Tinta impermeabilizante, manutenção predial, manutenção industrial, tudo que você precisar, Casa Jardim tem, e aí pode contar conosco. E aqui, finalizando, eu agradeço muito a participação. É sempre um prazer, seja discutir aqui com vocês, seja num dia de sábado, às vezes, que a gente se encontra nas lojas. Eu sempre gosto muito de aprender com vocês, entender como vocês estão enxergando o mercado, assim, os produtos. É um enorme prazer participar disso. Vocês, assim, disparado, a atenção que vocês têm com a gente é fora da curva. É fora da curva. Obrigada por esse carinho. Construtor de bem assim. Eles estão mais falar pintor do que construtor. Exatamente. Os engenheiros. Os engenheiros. Meus engenheiros. E assim, a gente aprende muito também com vocês. Obrigada, Só agradecer. Eu acho que a gente merece uma salva de palmas. Então, até a próxima e valeu!